combatentes, bem-vindos a mais um episódio aqui no Hora do Fogo, hoje com um convidado mais que especial, um especialista em emergência na parte química, nosso amigo Galante. Seja bem-vindo, vamos bater um papo aí pra galera entender mais desse mundo hazmat aí. Muito obrigado, Matheus, oportunidade realmente ímpar, mais uma oportunidade de a gente falar um pouco sobre esse setor que ainda tem muito a ser explorado no Brasil, né? E eu sou um grande fã do programa, vi aí quase que todas as edições de vocês. Para mim é um orgulho muito grande estar aqui. Que isso, dá uma moral pra nós, João, tá vendo? Galante, pra galera te conhecer a fundo, quem é o Galante, o que você faz, o que você já fez, suas experiências? Comecei em 1994, né, na empresa... Pô, eu não quero entregar a idade não, eu não era nem nascido. Mas aí, é verdade, eu tô rodado, vamos por assim, né? Tô experiente. Eu comecei em 1994 na empresa SOS Cotec, foi a primeira empresa de resposta à emergência química do mercado privado no Brasil, né? Então, era uma empresa que era, na verdade, um caminhão que era dentro de uma transportadora, que atendia essa transportadora e saiu para o mercado para poder prestar serviço. E aí eu passei 5 anos na SOS Cotec, depois da SOS Cotec fui para a Suatrans, que fiquei lá mais um período de 7 anos, e aí eu prestei concurso, passei na Vale, fui trabalhar na Vale do Rio Doce, fui gestor de risco na Vale durante 9 anos. Então, comecei como gestor de risco na Ferrovia, na Centro Atlântico, na FCA. Passei para a diretoria de minério e fui parar na diretoria corporativa no Rio de Janeiro, que foram ali os últimos 2 anos que eu tive na Vale. Depois disso, eu saí, montei uma empresa de sócio junto com a antiga Ambitec, que hoje é a Ambipar, né? Junto com o Tércio Borleng, em 2009, que era Planeta Ambiental. E ali começou uma nova história, uma história de empreender um pouco, né? Diferente do que eu sempre fui técnico, né? E aí eu vim com uma história na Planeta, saí da Planeta, voltei a ser consultor do mercado, e voltei para o mercado, voltei para a Ambipar, um convite do Tércio de novo, né? Tive lá na Ambipar, até quando eles decidiram fazer um IPO, se tornaram muito grande, e eu acabei infartando lá dentro, falei, vou tirar um pé um pouco disso aqui, trabalhar com alguma outra coisa um pouco mais leve, né? Mas não parei. Essa parte de treinamento, todo ano eu tô lá nos Estados Unidos, são 30 anos frequentando treinamentos nos Estados Unidos, né? Então, no meu currículo eu tenho aí 6 treinamentos na IRTC no Colorado, eu fui um dos primeiros brasileiros a procurar essa especialização lá, é o maior campo de treinamento de químicos do mundo e é o único campo de treinamento no mundo que mexe com químico vivo. E muita gente confunde um pouco que em Pueblo, no Colorado, existem 2 campos. Existe um campo privado, né, que é um campo que hoje, inclusive, é administrado pela Ambipar, e existe o campo que é a IRTC, que é um campo do governo norte-americano, que fica ligado ao setor de transporte do governo norte-americano, e além de um campo de treinamento, ele é um campo de prova muito grande. Então, ali você faz, por exemplo, crash test de trem, né? Então, e não é só o crash test de trem, é de trem e de vagões com produtos perigosos. Então, se vazar um produto perigoso num vagão, como que a escotilha tem que se comportar, como que esse vagão tem que ter uma resistência de elasticidade, tudo isso. Então, foi um aprendizado muito grande na minha vida. E na TICS eu tô, desde quando eu entrei na primeira vez, em 95, nunca mais parei de ir, né? Esse ano que passou, eu comemorei 30 anos lá na TICS. Falei que vou aposentar, prometi para minha mulher e para meus filhos que eu vou aposentar, mas... Eu acho que nem eles acreditaram. Minha mulher fala que é impossível, né? Que é meu momento de Disneylândia, que eu gosto de ir para lá. Mas eu acho que eu vou começar a tirar foto agora, viu, Tá cara? certo, ver o Mickey lá. Vou começar a ver o Mickey lá. Galante, pra galera começar a entender aqui por onde a gente vai caminhar, como que a gente consegue definir o que é hazmat? Pra galera entender o princípio. Hazmat é Hazard Materials, né? É uma tradução Na verdade, é uma palavra em inglês e ela é a tradução, na verdade, de produtos perigosos. Show. Vamos pôr assim, o que a gente usa, né? Então, o Hazmat está muito ligado a produtos perigosos. Hoje, o Hazmat, ele é uma palavra usada muito em treinamento, principalmente no Brasil, por uma questão de tipo assim, da pessoa ter uma especialização. Mas ele tem uma diferença muito grande do que é realmente uma especialização em Hazmat no Brasil, porque é uma especialização de verdade em Hazmat. Então, um exemplo prático disso. Para um profissional poder usar uma roupa nível A, que faz parte de um atendimento de emergência química, nos Estados Unidos ele tem que ter 360 horas de treinamento comprovadas e ele tem que passar por um teste que tanto o corpo
como a parte psicológica, consegue se comportar dentro de uma roupa dessa. Por quê? Além dele ter um EPR, que é a única dependência que ele tem de ar dentro de uma roupa dessa, ele pode se colocar numa situação emergencial, dentro de um cenário de emergência Ele química, fica todo enclausurado. e que ele tenha que sair disso. Então ele tem que saber como que ele vai usar essa respiração de forma adequada para sair dessa área, como que tem que ter uma equipe ali pronta para poder tirar ele dessa área quente. Então o hazmat ele é muito complexo. Porém, no Brasil, a gente ainda vê ele muito banalizado, muito tratado ainda. Eu vejo, né? Eu acompanho muito a internet, você vê ali aulas de 8 horas de formação de hazmat. Isso não existe, né? Uma formação de hazmat norte-americana, ela vai para 1.380 horas para o cara ser um especialista em hazmat. Então, acho que o Brasil tem muito que aprender ainda e colocar isso aí em prática. Muito que evoluir. Muito que evoluir, muito que evoluir. E como que a gente define ou enxerga que aquele produto ele é perigoso? Cara, o produto é perigoso e a principal identificação do produto perigoso são as placas da ONU, né? Legal. Quando você tem acesso a isso. Mas quando você não tem acesso a esse visual, vamos colocar, por exemplo, uma situação que a gente olha muito aqui, que é o dia a dia dos grandes centros urbanos, né? A gente tem visto aí cada vez mais o aumento do número de incêndios em galpões, em prédios industriais. Certo. Uma coisa que chama a atenção de um especialista é justamente a fumaça. Fumaça. Então, a fumaça, ela já me traz informações do que é que está queimando, como está queimando, se ele está sendo combatido, se ele não está sendo combatido, se por acaso dentro daquela indústria tem um sistema de sprinter que entrou, não tem, né? Então, a fumaça, ela me traz, a coloração da fumaça, ela me traz que ali dentro provavelmente está queimando produto químico. A segunda coisa mais fácil e mais assertiva da gente identificar é justamente a coloração da chama. Então, a coloração da chama, quando a gente trata aí com um produto químico perigoso que é altamente tóxico ou altamente reativo à água, ela já traz para a gente uma coloração que ela remete cada coloração a uma identificação especial que você tem que tomar um cuidado. Então é muito comum, né, um bombeiro, tanto civil como militar, quando ele chega numa operação dessa e ele vê um fogo num complexo que está pegando fogo, num galpão que está pegando fogo, a defesa que ele tem qual é? É a água. E muitas vezes, dependendo do produto químico que está ali queimando, a água é o menos indicado a ser usado. Legal. E como que a gente consegue enxergar por onde a gente busca normas, legislações, protocolos para atendimento a esse tipo de emergência? A Ambipar é uma das maiores referências a nível nacional, talvez. A Ambipar é uma grande empresa, né? Hoje ela é uma empresa que tem o monopólio do mercado brasileiro. Então, a partir do momento que ela tem o monopólio, ela tem a realidade dela. Então, todo mundo que me pergunta, cliente que me pergunta, quando eu busco referência, não busco numa empresa privada que tem interesse em atender uma emergência. Busca na literatura, né? E aí você tem a NFPA 472 e tantas outras, a NFPA muito bem constituída nessa área de hazmat, que te traz uma certeza de como trabalhar com isso. Então, a gente até vem discutindo, tá, para ir lançar algumas novidades aí junto com a Débora Arjora, né? Eu sempre confundo o sobrenome dela, é muito difícil. Vamos só de Débora. Só de Débora. Lá na rede de especialistas, né, da SCI, que a gente precisa justamente fazer esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo, que é traduzir as NFPAs para o Brasil, e não é traduzir de uma maneira... traduzir na linguagem, né? Não é passar do inglês para o português. Traduzir para uma realidade. Tropicalizar isso, Exato. né? Então, tipo assim, a realidade norte-americana é muito diferente da realidade brasileira, que é muito diferente da realidade europeia, né? Então, a gente tem que realmente tropicalizar isso, ter um trabalho técnico em cima. Eu acho que isso vai ser uma grande evolução do Brasil. A BNT também trabalha com algumas normas, né? Tem ali alguns grupos. Eu participei algum tempo da BNT. Eu, de forma individual, né, resolvi abandonar um pouco da BNT, porque eu vi que a BNT tinha muito interesse da parte industrial mais do que da parte técnica. Então eu, como pessoa, como profissional, falei, isso daí não serve para mim, então vou usar como referência onde eu sei que realmente a questão é técnica, né? Então as referências que eu uso são as referências norte-americanas,
que foi o meu colégio, foi a minha formação. Então, é dali que eu tiro meus preceitos, né? Legal. E a gente conversando nos bastidores, eu vi que você participou lá daquele grande incêndio de Alemoa lá. E como que foi? Como que você chegou nesse incêndio? Cara, eu tive o grande privilégio na minha vida profissional de participar. Coronel Armani comandou essa operação. Na verdade, o comandante era o Coronel Duarte, né? E o Coronel Armani estava junto com a gente lá na parte da frente de trabalho. Coronel Palumbo, na época, Tenente Coronel Palumbo, estava lá como porta-voz da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, Coronel Nossetti, tinha muita gente participando ali dessa emergência. E, cara, essa foi uma emergência que, para mim, deu uma lição de vida maravilhosa, né? Eu liguei pro coordenador da Ultracargo na hora que eu fiquei sabendo do acidente, me coloquei à disposição, né, como um profissional, vendo uma crise muito grande, né? E falando, olha, se precisar de ajuda, eu posso ir para aí de imediato. Não, tudo sob controle, o bombeiro tá aqui, tá tudo aqui, a gente tá contratando o que precisa. Beleza. Quando se passou ali 15 minutos, meu telefone tocou, era uma ligação dos Estados Unidos, da empresa Williams Fire Control, falando, olha, nós fomos contratados para ir para uma emergência aí em Santos e você precisa ir para lá para a gente para poder fazer o primeiro no local, que é muito conhecido aqui, se tratado aqui no Brasil. Nisso eu entrei em contato também com outro grande profissional, Rubens Pérez, onde a gente montou uma força-tarefa de profissionais e desceu para Santos. E quando nós chegamos em Santos, nós pegamos realmente ali, muito no início a operação, os bombeiros ainda estavam dentro da planta, dentro da Ultracargo. Foi quando nós olhamos aquele cenário ali e colocamos um pouco realmente em prática tudo aquilo que a gente aprendeu lá fora. E também trouxe um grande aprendizado, que foi a possibilidade do Armani ter feito já um curso nos Estados Unidos, já ser conhecido entre ele, o Rubens e a nossa equipe, onde trouxe uma interatividade muito grande entre civil e militar, ou seja, a parte civil profissional da parte militar falando a mesma linguagem, né? Porque a gente tem um problema muito sério hoje no Brasil, e uma evolução que a gente vai ter que ter em algum momento no Brasil, que é essa questão de civil e militar, né? Eles se chocam muito. E na Alemoa foi muito bom, porque a gente acabou vendo o risco das coisas acontecerem, tiramos o coronel daquele furacão que ele estava, levamos ele para fora da planta, onde nós montamos um posto de comando numa área segura, e daquele momento, do começo da emergência até o último dia, quando acabou de controlar a última chaminha do tanque, eu fiquei lá dentro da planta, muitas vezes dormindo na planta, trabalhando assim de forma incansável. Para quê? Não foi para apagar um incêndio, porque desde o começo a gente sabia que não tinha como apagar aquele incêndio. Existia um risco de hazmat lá também. Também muito grande. A parte de hazmat, quem trabalhou inclusive na época foi a Suatrans, né? Trabalhou de forma muito competente, porque eles fizeram raqueteamento de todos os tanques de químico, transferência. Tinha acetato de butila lá, né? Tinha acetato de butila, tem acrilato de amônia, tinha vários produtos que realmente, se ali viessem a pegar fogo, a gente tinha que esvaziar a cidade de Cubatão, pra você ter uma ideia. Caraca. E por incrível que pareça, aquela emergência trouxe uma coisa à tona pra gente, do quanto o Brasil é carente nessa questão, né? Porque na época ainda o coronel Marco Antônio, que era o coronel... coronel José Roberto, desculpa, Marco Antônio estava no bombeiro ainda, o coronel José Roberto, que era coronel de defesa civil, ele sentou com a gente, ele falou, e como que a gente sabe se esse produto vai chegar em Cubatão ou não? E nós usamos ali, né, na planta ali da Alemoa, abrimos o computador com uma internet portátil que tinha dentro do SCI do bombeiro, usamos o Aloha e mostramos com o Aloha, que é um software gratuito do governo americano, como que essa pluma de contaminação iria se comportar caso tivesse um vazamento de algum desses produtos. Então foi realmente ali um aprendizado, uma troca de experiência muito grande. O Exército também, quando chegou, se interagiu, né? Da emergência para frente, eu participei de alguns CBQRMs com eles junto, de treinamento, para a gente poder falar sobre produto perigoso. Mas o fato é que esse assunto no Brasil hoje é um assunto que precisa crescer muito. E me preocupa muito, eu como especialista da área, hoje atuando como executivo de uma empresa, não mais como uma pessoa que responde à emergência, mas me preocupa muito a banalização do treinamento e do nome hazmat, né? Então, hoje a gente coloca um profissional que é um profissional
que precisa trabalhar, essa é a verdade, ele procura um curso de bombeiro civil. Tem um módulo de 80 horas de PP. Não chega nem ter 80 horas muitas vezes, né, cara? Ele realmente, para você ter uma ideia, se você fizer hoje uma pesquisa e ver dos bombeiros civis que formaram ou que fizeram algum tipo de treinamento de hazmat, as escolas tinham uma roupa. E elas ensinam ele lá e fechar uma válvula de um produto químico com uma roupa. Isso, pelo protocolo internacional, é proibido. Você, pelo menos, 2 pessoas têm que adentrar um cenário quente. Porque se uma pessoa tiver alguma coisa, você tem uma outra pessoa para salvar ela, e 2 pessoas ainda fora preparadas para poder também salvar essas 2 pessoas. Então, esse tipo de protocolo hoje não é passado, ou seja, é passado uma vestimenta. Eu fiz recente agora num seminário que eu participei, tinha dos bombeiros militares lá da Bahia, foi um sucesso, tinha 300 pessoas lá, e aí eu fiz um questionamento para a plateia, né? Eu falei, quem daqui já formou, já tem uma experiência em hazmat? Porra, ergueu a mão 200, né? Falei, quem daqui tem a certeza de poder vestir uma roupa nível A e fazer um bom trabalho? 150 levantou a mão. E eu decidi pegar 2 lá e falar, me ensina um protocolo de emergência do uso de uma roupa nível A. Protocolo, não, essa aula aí não passaram. Então, assim, é aula básica para o cara saber sobreviver dentro da roupa nível A se ele tiver algum problema e não passaram a aula. Então, isso é uma coisa que eu, como pessoa, é uma coisa que me incomoda muito, né? Porque a parte profissional hoje, o dinheiro fica na frente da parte técnica e aí a gente tem o risco toda hora aí de estar tendo pessoas contaminadas, né? O hazmat e o vazamento do produto perigoso, ele não é uma morte imediata. Ele é uma morte silenciosa e longa, né? Que as pessoas se contaminam por longo tempo. Então a gente vê ainda até hoje empresas gigantescas com ação na bolsa valendo milhões, mas que o pessoal na ponta ainda está deixando de usar um equipamento de proteção individual adequado. Então é uma questão muito emblemática isso hoje. E você falou muito sobre nível A. Existem 3 tipos de vestimentas para esse tipo de atendimento de emergência, certo? Os tipos de vestimenta são 4, né? 4. Nível A, B, C e D. A D é o uniforme nosso de trabalho normal, que ele pode ter ali uma resistência a alguma coisa ou não. A nível C, ele já parte para uma resistência de químico um pouco melhor, que é um Tyvek, e você pode usar uma máscara ali de carvão combinado, ou até mesmo uma máscara de pó, está incluindo no nível C. O nível B, você já tem que usar realmente uma máscara de ar com ar mandado, né? Ou um ar respirável, um EPR, você tem que estar com uma proteção EPR, mas você ainda está com uma não proteção cutânea, ou seja, você tem ainda um problema de contaminação de pele, derme. Né? De derme. Então, a nível A vai para roupa encapsulada, 100% encapsulada. E uma coisa muito interessante que pouca gente conhece é que são vários tipos de nível A. Né? Então, a nível A, ela não é uma roupa nível A. Então, ela é uma roupa nível A que ela pode ter vários modelos, vários tecidos diferentes. Valvulado, não valvulado? Não, todos são valvulados, né? Você pode ter, por exemplo, o que é com engate rápido com ar mandado. Mas, por exemplo, você tem um que ele é um emborrachado, que ele é muito mais resistente a determinados produtos, e ele tem uma resistência mecânica muito maior. Você tem aquele comum que todo mundo vê, que é o da Dupont, que é aquele amarelado, né? Que não, na verdade, ele é uma espécie de uma tela de PVC, mas com uma resistência que não tenha entrada nem saída, e ele tem uma resistência mecânica com uma duração um pouco menor. E aí você tem, por exemplo, o nível A aluminizado, que é para você, se por acaso você estiver exposto a uma área que você pode ter ali um flashover, alguma coisa dentro de uma área, ele é resistente também à temperatura e você consegue sair do local. E você tem outros, você tem vários, aí são, na verdade, 21 modelos de nível A, e a gente aqui, na verdade, sempre vê 1 ou 2. Por quê? Porque realmente, em países como os Estados Unidos, por exemplo, as empresas de atendimento, inclusive de emergência química, dificilmente elas entram nesse último estágio, né? Quem entra nesse último estágio é uma corporação do Corpo de Bombeiros que é especializada em hazmat, são os melhores salários do Corpo de Bombeiro norte-americano. Então,
Você perguntar para um bombeiro norte-americano qual que é o sonho dele, é trabalhar na 5ª estação de Houston. Por quê? Porque é a estação de Houston que é mais preparada para a área de hazmat e é onde estão os melhores salários dos melhores bombeiros, dos melhores profissionais, mas são caras realmente que entendem fora da média essa parte de produto perigoso, né? Aqui no Brasil a gente tem alguma divisão do Corpo de Bombeiros especialista? A gente tem hoje, na verdade, vários trabalhos, né, dos corpos de bombeiros estaduais, né? Eu vejo ainda que é muito deficiente a parte de equipamentos, né? Então, Recurso, né? Recurso, né? Você, por exemplo, vou pegar um exemplo básico. Você pegar a minha cidade americana, né, no interior de São Paulo, tem lá 230 mil habitantes. A estação de bombeiro de lá, ela tem 2 roupas nível A, né? Então, tipo assim, ela tem 2 roupas nível A? Tem. Mas se você for lá e você vê a validade dessa roupa nível A, ela tá vencida há pelo menos 10 anos. Então, assim, pô, tem validade? Tem validade, né? Então, se a gente percebe que existe um trabalho muito grande, eu acompanhei um trabalho na ESB aí, há 4 anos atrás, eles começando a fazer uma divisão de treinamento muito específica para a área de produtos perigosos, né? Querendo, inclusive, ter ali um cenário grande na ESB de treinamento, porque você precisa treinar. Não adianta você deixar para fazer na hora de uma emergência. Então, eles tinham esse projeto, não sei como está hoje, eu me afastei um pouco, mas era um projeto muito interessante e que precisa, né? Eu vi também, acompanho um pouco o Bombeiro de Minas, eles fazendo trabalho de treinamento, isso depois de Brumadinho, daquela tragédia, né? A qual eu tive também. Então, assim, existem vontades, né? Treinamentos, eles procuram muito a gente para poder ir para fora, para fazer treinamento fora. E é sempre uma frustração quando a gente tenta fazer alguma coisa ou tenta levar uma corporação para fora, que sempre esbarra nas burocracias do serviço público, né? Do Brasil, principalmente. E o Brasil falta um grande campo de referência. Hoje o Brasil não tem um campo de referência como tem a Texas A&M University, como tem outros campos nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, todo mundo tem a TICS como referência porque é o maior campo do mundo. Mas você tem um campo de treinamento em cada estado dos Estados Unidos, tranquilamente, com todos os cenários para qualquer bombeiro treinar a qualquer momento. Então, é muito importante isso daí. Eu até estava falando com o Marcelo Vale, que ele veio aqui semana passada, eu estava falando com ele, cara, por que não tem um treinamento desse no Brasil? E ele falou justamente isso, cara, a gente não tem recurso, vou treinar onde, pessoal? Tem que levar para fora. O Brasil, infelizmente, eu já fiz alguns business plans de tentativa de montar um campo de treinamento de referência, né? E talvez não desistir, tenha ficado para aposentadoria, né? Aí tá chegando a hora, hein? Não, vamos demorar um pouco ainda. E de repente uma questão muito mais de amor pessoal do que de ganho financeiro, sim. né? Então, assim, o campo de treinamento hoje, para você fazer uma coisa séria e direita, você precisa investir pelo menos uns 20 milhões. Caraca. Né? Então ninguém tem a mínima referência. O cara monta uma escola de bombeiro hoje com 300 mil reais e ele está treinando bombeiro civil. Você precisa de pelo menos 20 milhões para fazer uma coisa adequada, para ter todos os cenários e conseguir fazer um treinamento, uma profissionalização adequada. E hoje no Brasil o que acontece? As pessoas buscam muito o papel só pelo papel, não pelo que tem atrás do papel. Então tem muitas escolas hoje se escorando em falsas universidades, que hoje a universidade é uma coisa muito fácil, né? Então ele fala, não, vem aqui, teu diploma aqui que é universitário, e não é um diploma universitário, não é validado pelo MEC, mas acaba escondendo. E aí, cara, infelizmente quem compra, que precisa trabalhar, não enxerga o problema dele se colocando em risco. Enxerga o seguinte, cara, eu preciso trabalhar, preciso ter uma formação e preciso ir para o mercado. Então, isso é a realidade brasileira e um dia vai ter que mudar, né? Porque se não mudar, vamos ter, com certeza, problema sério com isso. E aí, esse problema sério vai se transformar numa bolha. Vai se transformar em notícias tristes. Vai transformar em notícias tristes infelizmente, as notícias tristes, né? Que a gente vê toda hora aí, a gente tá passando agora por... Falam que é o maior incêndio florestal de todos os tempos. É uma coisa que acontece todo ano. Todo ano, desde quando, né, eu me conheço por gente. E o que acontece? Se tem hoje uma informação muito mais rápida. Né? Ela chega para mais abrangente, né? Mais abrangente pelas mídias sociais e muito mais rápido. Ela chega pra gente muito rápido. Sabe onde que tá fazendo, onde que tá pegando fogo, né? Então, assim, o que acontece? O Brasil não andou.
O Brasil não andou. Se você pegar o Brasil nessa parte, por exemplo, de florestal, o mundo hoje, até países menos desenvolvidos que o nosso, tem hoje um Bombardier que consegue carregar a água com ele voando. O Brasil não. O Brasil só tem Bambi, ou tem aqueles aviões agrícolas que são adaptados para essa parte de incêndio florestal, e realmente uma força de vontade sobrenatural das equipes aí do ICMBio e outras equipes voluntárias que sempre fazem um trabalho Preve-Fogo aqui, acho que é Preve-Fogo da Serra aqui de São Paulo, que o João Godoy faz parte. Então, são programas de voluntários, programas que têm aí um pequeno apoio das prefeituras, mas a gente vê uma coisa muito séria, né? A gente vê uma coisa, por exemplo, você paga uma fortuna de pedágio. Sim, absurda. Absurda. E você vem de Americana para cá, você vê vários focos de incêndio na beira da rodovia. E você não vê a rodovia tendo um combate adequado. Você vê, pelo contrário, aquilo se alastrando de uma forma muito rápida. Por quê? Porque a rodovia não é cobrada pelo governo, né? Parece que é uma coisa incrível. E depois fica lá o governo preocupado com o helicóptero, com tudo, para poder apagar a hora que a coisa já está fora de controle. Não se tem prevenção, né? Então, a bituca de cigarro pega fogo? Pega. Por que não tem um acero realmente sem nada que seja combustível com 2, 3 metros de largura na beira da pista, né? O que é isso? É asfalto? Brita? O que é? Tudo menos uma palha que possa pegar fogo, né? Então, essa ação preventiva no Brasil em tudo, desde o RASMA até essa parte de incêndio, ela é muito tardia. Eu costumo falar bastante aqui que a gente tem a cultura reativa no Brasil, né? Por exemplo, tem um incêndio de grande escala. Putz, aqui pegou feio, vamos criar uma legislação sobre isso aqui. Por exemplo, Kiss teve uma tragédia absurda. Criaram uma lei Kiss. Mas já era algo previsto por todos os especialistas de todo o Brasil que aquilo tinha maior chance de dar problema. Assim como existem outros casos no Brasil que podem dar problema, só que a gente busca sempre a reatividade. Acontece o problema, depois a gente age. Mas eu vou mais além, né, do que você está falando. Teve o Batkiss, teve uma legislação mudada e não aplicada. Então, Exatamente. Hoje em dia, você pode ir em qualquer cidade, em qualquer boate, que você vai pegar a mesma situação. Casos piores, né? Principalmente porque hoje você tem tido novas alternativas de convivência. Então, a gente vê os pancadões, por exemplo, em rua, mas você vê aqueles paredões de som que são construídos em oficinas primárias que tem uma chance de incêndio gigantesca e muitas vezes numa viela onde que você vai ter gente morrendo pisoteada. Porque não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Então, essa parte da Boate Kiss mostrou muito claramente para mim a ineficiência do poder público, do próprio Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul, que foi uma tragédia o atendimento dos caras, né? Um cara saber que ele tem um espaço confinado, cheio de fumaça, com um bando de vítima lá dentro, e o cara não saber como fazer uma ventilação para tirar uma fumaça de dentro usando uma mangueira de água, sabe? É o mínimo do básico do que deveria saber. E a gente não vê esse avanço, né? Pelo contrário, a gente vê muita briga. A gente teve agora tragédia no Rio Grande do Sul de enchente e o bombeiro militar proibindo o civil de ir para a água com um barco. Por quê? Porque ele queria justificar a compra de helicóptero. Então, você tem algumas coisas ainda no Brasil que não adianta você ter lei. Você não tem fiscalização. Então, infelizmente, o bombeiro hoje ele faz a parte dele de pedir um AVCB, mas ele não consegue fiscalizar, né? Vocês aqui, por exemplo, têm produtos de ponta que vocês tentam vender. E quando você chega na ponta para tentar vender o teu produto, você concorre com qual? Com os piores do mundo, exato. Você concorre com o chinês, que é quase de graça. É isso aí. E aí você fala assim, mas como pode? Cara, não tem quem vai fiscalizar. O cara vai lá, vai ver a obra pronta, vai abrir a torneira, vai ver se está saindo água. Male vai ver a pressão da água. E tá entregue. O AVCB tá aí, tá rodando, né? E o AVCB não apaga incêndio nem previne, né? Não apaga. O AVCB, ele fala ali as mesmas condições. É legal que você comentou sobre a Lemoa, porque foi um dos poucos e talvez únicos casos do Brasil de incêndio grande que a parte militar e civil atuou em conjunto e deu certo. Foi um sucesso. E como que você enxerga essa barreira entre militar e civil para os próximos anos? Será que isso tem possibilidade de mudar? Na minha opinião, deve mudar. Até porque lá fora não é assim. Não, lá bombeiro é bombeiro. Bombeiro, Lá fora o bombeiro ele é municipal, né? Ele é do condado, né? Já começa, ele não é uma figura militar. Eu tenho uma perspectiva como ser humano e como pessoa, né?
que isso um dia mude. Sim. Como profissional, eu tenho certeza que o Brasil, sendo o Brasil, não vai mudar nunca, porque a gente pega a Liga Bom, um dos itens da própria Liga Bom já condena essa parte de parceria entre civil e militar. Então, eles já se colocam acima de uma pessoa que tem formação acadêmica, de uma pessoa que tem conhecimento fora, que poderia estar ajudando muito. Quem está tendo muito sucesso nessa área, por exemplo, é o Marcelo Vale, que você acabou de comentar. Ele pegou para estudar, por exemplo, um assunto que era o lítio, que era um assunto totalmente desconhecido, pegou para estudar e ele pegou um nicho de mercado onde a ignorância toma conta do assunto, entendeu? E você entra realmente, quando você entra com qualquer assunto, e aí você tem muito problema. Eu vejo ele comentando, muitas vezes assertiva, em rede social, que a gente acaba participando, fazendo algumas discussões, que hoje está cheio de milagre. Está cheio de extintor de incêndio que apaga fogo em bateria de lítio. Aí o cara fala assim, não, eu vi o teste. Cara, a bateria de lítio, ela é selada. O extintor de incêndio não vai conseguir chegar na célula, se ela não abrir, se ela não tiver uma explosão. Não tem como apagar. Então, você vê hoje uma banalização, a falta do conhecimento fazendo com que algumas verdades sejam absolutas e elas são umas inverdades, né? Então, eu gosto muito de olhar para fora. Então, o que o bombeiro aí está fazendo? Cara, não tem que fazer água, né? Então, Marcelo, por exemplo, defende a tese da manta. Parece ser um negócio eficiente. Nitrogênio líquido. Nitrogênio líquido. Parecem ser coisas eficientes, mas eu ainda sou aquele cara crente do seguinte, se é eficiente, traz uma certificação LFM, traz uma certificação que realmente vai fazer com que isso em laboratório prove que é verdade, para realmente aí expor alguém. Porque você imagina, a partir do momento que eu vou num condomínio e falo que uma manta funciona e vendo para um civil usar, se eu tenho ali um Jetfire na lateral de um carro de bateria de lítio a 1.400 graus, o que vai acontecer com a perna do civil quando ele colocar a manta? Foi. Então, são discussões técnicas que realmente precisam ir para a mesa e precisam ter muito cuidado no uso, né? Eu vivo recebendo mensagem na internet, puto, o que você acha desse extintor? Nada, porque eu não usei. Então, eu sou muito sincero, né? Então, eu quero usar, quero ver para crer. Né? Se realmente funciona. Preciso de prova, E você tem o canal Emergências lá no Instagram, né? Tenho o meu canal no Instagram, que foi até uma brincadeira com meu filho. Meu filho é formado em marketing e um dia resolvemos lá fazer o canal no Instagram, né? Emergências _oficial. E aí o canal eu tento postar. Rapaz, eu tô com algum boicote, eu tô igual os políticos aí famosos, viu, cara? Porque meu Instagram não sai ali de 10.200, já tem muito tempo já. Mas é um lugar que eu tento colocar informações e tento criar realmente discussões para que o pessoal entenda um pouco melhor, aproveite um pouco melhor, ser um espaço ali. Mas, infelizmente, a internet, eu quando paro para analisar realmente, a internet é uma terra de ninguém. Então, você entra ali, você vê pessoas xingando o outro de uma tal maneira, porque o cara é tal coisa e porque não entende. É muito complicado, você não vê uma ajuda mútua entre as pessoas, entre os civis mesmo, né? Pera um pouquinho, você entende isso aí? Passa para mim informação, onde foi? Então, eu me sinto muito bem quando eu coloco um vídeo desse e muita gente me procura no inbox ali, me pedindo, tem uma referência para mim ler? Tem, estuda, tem isso. Isso é importante, tem gente interessada, né? Sim, e a gente caminha por um mercado, principalmente nessa parte de projeto contra incêndio, instalação de equipamentos, que a galera está se juntando para tentar formar um grupo de pessoas que querem fazer o certo, mas ainda enxergo que seja irrisório ao número de pessoas que não querem fazer o certo ou simplesmente utilizam esse tipo de mercado simplesmente por negócio, por business e não pensam no global, o que projetar um projeto de combate a incêndio, prevenção e combate a incêndio gera para aquela edificação e para as pessoas. Você acha que de alguma forma, esse grupo que busca conscientizar, participar de eventos, levar realmente a régua dessa conscientização um pouco acima, ajuda, tem perspectiva de melhora? Como que você enxerga? Do seu jeito sincero, galante de ser. Cara, eu acho fundamental. Eu acho que a maior prova do mundo disso é os treinamentos da própria SCI, da Débora, né, cara? Que são treinamentos da NFPA, que muita gente chega para mim e fala, é caro. Eu falo, não, é barato. Né? Porque caro, na verdade, é você não investir numa coisa de qualidade. Quando você investe numa coisa de qualidade, o custo-benefício disso é barato, né?
E sobre essa cadeia, esse pessoal novo que está chegando, a Renata, que a gente comentava um pouco antes, vocês com esse canal brilhante, isso é fundamental para que mais pessoas discutam mais o que acontece. Ainda existe um problema muito sério. As pessoas têm medo de discutir de verdade, porque a retaliação hoje é muito forte. Guilherme Dutti falou isso aí. Sabe que o Guilherme Dutti, eu não sei se ele falou aqui ou não, mas eu vou contar uma particularidade dele. Conta aí. Eu tirei o espírito militar do Guilherme Dutti e mostrei para ele o que era o mundo, né? Eu fiz o primeiro convite para o Guilherme Dutti fazer um curso fora, e aí o Guilherme Dutti acabou... Hoje, pô, é uma referência para mim, foi o instrutor de curso meu da própria TIGS aqui no Brasil, que nós fizemos para os voluntários. É um cara fantástico, porque é um cara que estuda. Mas o mundo não está preparado para ouvir as verdades dele. Nem a dele, nem a minha, nem de muita gente que quer fazer, na verdade, o bem ao próximo, né? Então, essa parte financeira, realmente, ela é uma parte que sobrepõe. Sim. Né? Então... vou dar um exemplo. Eu, até pouco tempo atrás, estava como técnico responsável de uma empresa de equipamento de alta vazão, né? E sempre fui muito claro com eles. E sendo americanos, eu sempre fui muito claro com eles. Falei, o mercado brasileiro não é para amador. Só que eu não vou me corromper ao mercado jamais. Porque meu princípio não permite isso. Então eu vou... Valores não são negociados. E negociados. Eu vou até a linha da régua. Quando quiseram passar a linha da régua, eu falei, procura gente no mercado que vocês vão achar. Eu tô fora. Eu continuo na minha tese, na minha parte técnica e vou defender isso até o resto da vida. Se eu acabar a vida pobre, eu vou acabar feliz porque eu dormi, meus filhos tiveram orgulho de mim, minha família teve orgulho de mim, minha mulher teve orgulho de mim. Mas essa parte realmente de ter gente nova para brigar pelo correto só vai melhorar o mercado para todo mundo. E vai acabar expulsando de uma maneira natural, seleção natural, os picareta. Porque, tem muito, viu? É o que mais tem, é o que mais tem. Hoje eu vejo algumas situações do pessoal ganhar uma licitação, por exemplo. Então ele ganha uma licitação, tudo produto certificado. Chega na hora de instalar, o bonitão vai lá, coloca meia dúzia de produto certificado e 2, 3 no meio do caminho que não são. Acontece mesmo. Para quê? Para ele poder ter aquele ganho financeiro, espertão, para poder ter aquele ganho financeiro. Só que ele usa a documentação do certificado. O empresário está mudando. Se você pega hoje, por exemplo, empresários que já tiveram catástrofes, vamos pegar, por exemplo, o dono do Coco Bambu, que perdeu um restaurante. Ele hoje faz questão de acompanhar pessoalmente todos os projetos do restaurante. E ele montou um procedimento que todos os restaurantes dele têm que seguir o padrão norte-americano de qualidade. Então, assim, se essa consciência chegar principalmente nas seguradoras que pagam as contas, né? Se chegarem realmente nos empresários que também pagam as contas, que o melhor é mais barato, não o mais barato é melhor, a gente vai mudar. E essa história vai ter que mudar, porque o Brasil, na verdade, é um país que ele está num envelhecimento das plantas petroquímicas, nas plantas químicas, nos edifícios. Então, tudo isso tem que melhorar, porque a consequência ela está cada vez pior. A gente vê cada vez mais acidente, cada vez mais mortes, que são esquecidas muito fácil no Brasil, mas existem, né? Então, assim, a tendência é melhorar, a tendência com essa galera de qualidade que está discutindo isso no mercado. A galera de qualidade, quando se junta, faz um mercado melhor. Então, precisa ter mais gente de qualidade para se juntar e falar sobre isso. Precisa aumentar o número, né? Aumentar o número. Ter canais sérios como o de vocês, que dão oportunidade, acho que para ambos os lados falarem. E eu sei mais do que ninguém, cara, da dificuldade que o universo, por exemplo, do bombeiro militar tem, né? O bombeiro militar hoje é um grande herói da sociedade, que salva a vida, né? Só que em 80% das vezes que ele se expõe a uma emergência tecnológica, ele está expondo, cara, a vida dele ao risco sem ter noção daquilo. Sem ter recurso também. Sem ter recurso, mas sem ter noção. Por exemplo, vários acidentes, você pegar os últimos acidentes do Rodoanel, que foram incêndio em tanques com combustíveis perigosos, você vai ver o bombeiro numa distância totalmente insegura, aplicando a água, tentando aplicar um LGE num caminhão daquele. Só que se aquele caminhão vier realmente a explodir, já era ele. Então, até onde foi passado esse tipo de técnica e foi comprado um equipamento adequado para ele poder fazer uma prevenção numa distância segura, né? Então, é um negócio que tem que se mexer, infelizmente, mas quando a gente vem para o passado, né? E como tudo isso mexeu e mudou no mercado norte-americano, toda lei é escrita com sangue.
A gente precisava mudar, era essa frase. Não deixar chegar o sangue para escrever realmente uma coisa que tem base técnica, né? Que já foi aí escrita por quem já teve que usar o sangue para escrever. Concordo. E com as tecnologias atuais chegando, por exemplo, a questão de drone, para enxergar uma emergência química mais de perto, para não se arriscar, seria um dos métodos. É um dos métodos e tem vários outros. Eu tive na Alemanha, na Interschutz, né? Na última Interschutz, e não só drone, mas robôs hoje que são parecidos aí com cachorros, né? Que eles têm, inclusive, a possibilidade de pegar a detecção do gás e te dar a exatidão da detecção do gás, de um material que está vazando dentro de um local desconhecido. Então, isso é fundamental. Hoje existem equipamentos pequenos e acessíveis, 2 rodas com uma pazinha atrás, que você joga ele à distância. Até, se eu não me engano, o GAT de São Paulo comprou ele para poder ver vítimas, né? Então ele tem uma visão noturna, ele também serve para emergências químicas, porque ele tem... Todo produto químico acaba tendo um diferencial na tela que você vê que tem um vazamento ali de um produto que realmente é um produto que pode ter problema. Então você começa a ter segurança numa entrada e já não ter que entrar com uma nível A, né? Para poder fazer um cálculo de tempo de entrada, um cálculo de tempo de saída. Um cálculo de tempo de permanência. E esses acidentes em rodovias, em vias públicas e tudo mais, existe algum tipo de planejamento de rota e um plano para atendimento a esse tipo de emergência da própria empresa, ou é algo privado mesmo ali da rodovia que gerencia aquela rodovia? Não, a rodovia que gerencia isso, na verdade, eles não têm... Não tem protocolo. Eles se eximem de qualquer responsabilidade. Certo. A responsabilidade é do transportador. É da empresa. Né? Então, assim, o transportador deveria ter um plano de emergência dele, que é uma outra coisa muito falha também, porque hoje o que ele faz? Ele compra de uma empresa de atendimento de emergência, um contrato de atendimento de emergência, ele paga lá uma mensalidade e ela manda um plano de atendimento de emergência para ele, como uma espécie de brinde. Um copo e cola para todo mundo. Se você pegar hoje quase 80% do mercado, sei lá, 90% do mercado de transporte, um copo e cola de todos eles, que muda o nome do contato da pessoa e tal. Mas o plano de emergência, ele tem que ser como né, como determina a legislação e a qualidade do negócio, ele tem que ser feito para ele. Então, ele tem que, por exemplo, ver a melhor rota que ele está tomando. Se a rota que ele está tomando naquele horário é a rota mais segura naquele horário para passar com aquele tipo de produto perigoso. Então, tiveram algumas iniciativas, por exemplo, a cidade de São Paulo é a única cidade do Brasil a ter uma lei municipal sobre transporte de produtos perigosos. Então, ela tem a LETPP, então ele tem que ter uma licença, que é uma arrecadação municipal, que o cara, para transitar aqui dentro, ele precisa seguir algumas regras, né? Só que essas regras não valem de nada, porque ele está transportando o produto ainda num horário com muita gente na rua, ainda em locais muito perigosos. Por exemplo, você hoje transporta uma carreta de amônia ou de cloro passando na Avenida do Estado, do lado do Mercadão Municipal, do lado da 25 de março. Se uma carreta dessa tombar, não vai dar tempo, humanamente impossível, de chegar alguém, ela rasgar, de chegar alguém para poder tirar uma pluma de contaminação dessa ao solo como se deve, né, de imediato. Então, assim, é uma catástrofe que pode acontecer, difícil, essas carretas são muito preparadas para não ter esse tipo de coisa, mas não impossível. Sim. Então, isso poderia ser melhorado muito. E a Benel? Conta pra gente o que a Benel faz. A Benel é uma nova oportunidade na minha vida que pintou, né? Eu tenho aí o privilégio, teve uma vaga aberta de diretor executivo para esse grupo, né? O Grupo Benel é um grupo que tem várias soluções na área do mercado de petróleo onshore. E eu abri dentro dessa área do mercado de petróleo onshore uma área lá onde a gente está terceirizando viaturas de bombeiros. Então, a gente já está com algumas viaturas terceirizadas para algumas empresas do mercado onshore, alguns treinamentos especializados dentro dessas empresas, e ela faz também vários processos que hoje são processos perigosos, por exemplo, que é controle de poço. Então, se um poço de petróleo vier a ter um blowout, que ele chama, né, que é ter o escape daquilo ali de uma maneira não controlada e vier a pegar fogo, hoje a gente tem como fazer o controle disso, o abafamento desse fogo, com técnicas que são técnicas norte-americanas que nós trouxemos para o Brasil para poder tá atuando nesse setor aí. Legal. E se a gente pensar num cenário de emergência química, eu tô pensando aqui num cenário de emergência química. Tô passando no Rodoanel,
teve ali um tomamento de um produto perigoso. Eu, como civil, o que eu devo fazer? A regra mais básica disso, eu falo que a melhor regra do mundo feita para isso é a regra do dedão. Né? Qual que é a regra do dedão? Eu tenho que me colocar numa posição onde aquele caminhão, aquele vazamento, se esconde atrás do meu dedão. Então, se eu estou numa distância onde o meu dedão consiga encobrir esse caminhão e encobrir esse vazamento, eu estou numa distância segura. Legal. Eu estou numa distância que a partícula por milhão não vai chegar em mim e contaminar suficientemente para mim ter alguma coisa. Antes da regra do dedão, a principal regra é a regra do vento, né? Então, tipo assim, a gente tem sempre que estar com o vento batendo nas costas nossas, ou seja, empurrando esse produto para o outro lado. Eu tenho que estar... tem que ficar no sentido contrário ao vento. do vento, né? O vento batendo nas costas e empurrando o produto para o outro lado, para que ele não venha para o nosso lado. Usando essas duas regras, você vai estar salvo de uma contaminação de produto químico perigoso. Legal. E existe algum tipo de mudança em protocolo para resposta a esses incidentes em local fechado e em local aberto? Sim, sim. O local fechado... mesmo você tendo que montar, por exemplo, a sua área de descontaminação, de repente fora desse local, você tem que respeitar a posição do vento. O local fechado, muitas vezes, por ele ser fechado, por ele não ter ventilação, o ppm ele sempre aumenta muito, ele se aglomera muito. A partícula por milhão ali dentro é muito maior do que numa área que ela é totalmente aberta, né? Então, você pegar, por exemplo, um produto que é super usado hoje nas empresas, que é o gás natural. O GN. Né? Então, o GN, se ele tiver um vazamento, qual que é a maneira dele de se comportar? Ele é muito leve, ele vai para o teto. Se ele está num local fechado, o que vai acontecer? Ele vai bater no teto, ele vai começar a voltar para dentro até que ele inunde aquele local. Né? Se ele está, por exemplo, numa rodovia e um caminhão de GN vaza, muito difícil acontecer alguma coisa, porque ele é tão leve que ele vai embora, vai se dispersar. Então... todo produto tem sua particularidade, todo produto tem, por exemplo, a amônia vazando num local confinado, o risco dela de incêndio é muito grande, muito pouca gente sabe, pouca gente acho que já viu isso, e o risco de incêndio da amônia, que ela causa até inclusive ali uma explosão para poder queimar, ela é muito grande. Então, você está atendendo no espaço confinado, isso é um problema. Você está num espaço fechado, não confinado, mas no espaço fechado é um problema. Você está atendendo, por exemplo, uma carreta. Numa via, é muito mais tranquilo. Né? Então, muda muito, sim, o cenário fechado para o cenário aberto. Então, pensando nesse tipo de risco em local fechado, eu entendi que é um risco um pouco maior do que no local aberto. O que a gente pode dar de dicas para empresas ou até locais que armazenam produtos químicos e indo mais além, que armazenam produtos químicos diferentes, que a sua interação pode causar um acidente muito maior? A reação química, né? Cara, é muito importante que as empresas que trabalhem com produtos químicos invistam principalmente em detectores, né, de vazamento. Então, o detector de vazamento é uma coisa que vai de imediato mostrar para ele que ele tem um problema. Então, é equipamento. Que ele tenha uma brigada muito bem treinada e que ele tenha os produtos químicos dele de forma segregada correta. Identificado. Identificado e segregado. Então, ou seja, um produto que reage com o outro, ele não pode estar numa mesma baia. Né? Porque se tiver um vazamento ali de um produto e vem atingir esse outro, a reação química é uma coisa realmente muito forte, que pode sair fora do controle. E se sair fora do controle, não tem o que você fazer. Então, essa segregação dos produtos que não são compatíveis, né? Incompatibilidade química, detector de um gás ali e uma boa brigada com bom equipamento, eu acho que é a receita básica do bolo para o cara poder mexer com um produto químico perigoso. Legal. Galera, a gente chega ao nosso finalmente. Que a galera quiser te achar em rede social, WhatsApp, como é que faz? Minha rede social é meu canal de comunicação, né? O Emergências _oficial. Fica aí o meu convite para que vocês conheçam um pouco. Agradecer profundamente essa chance de vir aqui, de falar, me colocar à disposição de pessoas que queiram conversar esse assunto. Às vezes a gente recebe muito convite com um script pronto e que você é obrigado a falar alguma coisa. Eu recuso sempre. Sim. E aqui a liberdade que você me deu do que a gente ia conversar, da maneira que você ia conversar, me chamou muita atenção e até para os programas de vocês que eu assisto. Então, parabéns, né? Porque a gente sabe que tem uma empresa por trás para fazer isso acontecer, sim, uma empresa séria, né?
Mas a gente sabe também que essa imparcialidade de vocês, de trazer pessoas aqui que possam falar realmente o que elas pensam, isso é fundamental para a gente ter aí um mundo melhor, mais seguro, né? Um mundo melhor e mais seguro, ele é um mundo mais sincero. Mais sincero. É, Galante? Positivo. Então, cara, a nossa agenda quase não deu, mas chegamos e deu certo. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que é bem corrido aí para você, os seus dias, sua agenda. Então, gratidão demais de você estar aqui falando abertamente sobre suas experiências, sobre algumas coisas que você já fez, que você vai fazer futuramente. E nesses anos todos, nessa parte de emergência, também ensina muito pra gente que ainda existem pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas que querem realmente atuar com o amor, com a dedicação de prestar um serviço, na minha opinião, comunitário, de salvar a vida de pessoas, preservar os locais. Então, pra gente, você é um grande orgulho. Obrigado por estar aqui. Foi um prazer gigante. E, pessoal, eu usei ele aqui pra ter uma aula sobre Hazmat também. Deu uma aproveitada. Eu tô à disposição aí para quando alguém tiver alguma dúvida, poder contar comigo. E eu queria deixar, assim, uma mensagem final, que sempre que um profissional da área de emergência, seja ela de incêndio, de hazmat ou de qualquer área de emergência, for fazer alguma coisa, faz de conta que esse projeto, ou faz de conta que isso que você está fazendo é seu filho e sua mulher que vai utilizar. Não faz de conta que é um terceiro que você não conhece, né? Então eu falo, a melhor propaganda do mundo sobre prevenção, todo mundo acha que é brasileira e não é, ela é alemã, né? Que se pergunta para uma pessoa quantas vidas em 3 mil vidas dessa fábrica seria aceitável ter acidente. E a pessoa fala 30. E quando ela vira para trás, tem 30 pessoas da família dela vindo, e a pessoa repete. Quantas pessoas? A pessoa fala nenhuma. Então, acho que isso é a grande lição de mercado, né? Cada um profissional, se procurar fazer com responsabilidade e pensar o seguinte, um filho meu pode estar ali dentro, eu tenho certeza que tudo vai mudar aqui dentro do nosso país. Amar ao próximo como a si mesmo. É isso aí. E aí você que fica fazendo as picaretagens no mercado aí, você vai deitar a cabeça no travesseiro e não vai conseguir dormir. Então, para de fazer coisa errada e faz coisa certa. Galante, obrigado, cara. Obrigadão, satisfação e um prazer enorme. Valeu. Pessoal, segue a gente aí. Hora Ponto do Fogo, GPM.Brasil, a gente tá aqui pelo menos uma vez por semana trazendo só fera, só aula boa. Então, segue a gente aí, ativa o sininho para as notificações para não perder nada e a gente se vê no próximo. Obrigado, um abraço e até a próxima.